Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Nós estamos na série Conhecer Jesus é Tudo, baseado no livro Desejado das Nações. Hoje vamos falar do capítulo 31, que tem como, capítulo 32, que tem como tema o centurião. É uma história particularmente que eu gosto muito na Bíblia. Quem está conosco pela primeira vez, irmã Léa Cardoso, bom dia. Primeira de Bom muitas, né, dia. Léa? Primeiro de agora. Não, primeira de muitas. Aqui conosco, a Léa é a diretora do Departamento de Intercessão do CAMAP. Tá? E com ela a palavra. Seja bem-vinda, Léa. Obrigada, irmã. Bom dia a todos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, ela reine sempre sobre nós. E eu agradeço por esse recurso que Deus colocou, assim, nos oportunizou, aonde podemos estar, como uma irmã citou, em uma igreja online, né? O diferencial é que aqui nós temos pessoas de vários lugares, pessoas muito queridas. Então, é um momento que nós podemos rever, né, essas pessoas e juntos unir as nossas forças para estar assim intercedendo pela Igreja de Deus e uns pelos outros. Não é a primeira vez, mas, Alexandra, eu já participei outras vezes também com a palavra. A senhora que não lembra, porque faz tempo. Então, irmãos, o capítulo de hoje é o capítulo 32, Desejar de Todas as Nações, né? Nós temos como uma persona, um enredo principal, mais um milagre de Jesus. E como é fortalecedor nós estarmos meditando nos milagres de Jesus. Eles nos traz assim a força que nós precisamos para vencer os nossos embates do dia a dia, né? Nós precisamos estar assim cultivando, acreditando que esse mesmo Jesus ele está ainda à nossa disposição e pode também operar grandes milagres na nossa vida. As pessoas envolvidas, ou um personagem principal é o centurião, inclusive é o título, né, desse capítulo, o centurião. Centurião era um homem importante que liderava uma legião de 100 homens altamente treinados e obedientes, dispostos a tudo. Se nós fôssemos classificar aqui em Macapá essa legião de homens, nós diríamos que eles eram o BOP, né? Se fosse o capitão do BOP, seria esse centurião. Uma polícia altamente treinada que nunca perde um homem aqui nos embates, né? Eles sempre deixam os dois pelo chão aí, todos os dias, porém, eles sempre saem preservados, porque são altamente treinados. Então, o capitão do BOP ele é uma pessoa muito respeitada, muito importante aqui no estado, né? O BOP aqui em Macapá. A ponto que se ele chegar em uma lanchonete, alguma coisa, as pessoas ali já têm todo aquele respeito, até doam um lanche, fazem tudo, porque eles se sentem devedores até a essas pessoas, né? Pela segurança, assim. E então esse homem, esse centurião, ele também era visto assim, como uma pessoa altamente importante, né? Uma pessoa que liderava, uma pessoa que era responsável ali pela segurança, né, da nação. Esse homem, ele liderava essas outras pessoas que estavam disponíveis para qualquer missão, qualquer coisa que ele precisasse. Ele só diria uma palavra e aqueles homens ali fariam. Apesar do título que esse homem tinha, ele tinha assim uma carência, um desejo de servir a Deus, um Deus verdadeiro, né? Ele servia assim a religião romana, porém, quando ele teve conhecimento da religião judaica, ele entendeu que a religião judaica era muito mais importante, era muito mais, digamos assim, verdadeira do que a religião romana, né? Isso trouxe para ele uma admiração
a religião judaica, de forma, né, que ele destinava altas somas de dinheiro para a manutenção daquele templo, também quando teve sua reforma, sua construção, não sei. Eu sei que eles ali eram financiador, né, do templo. Ele fazia tudo isso apesar de toda a discriminação existente naquele tempo. Sabemos que os judeus, eles tinham assim discriminavam os pagãos. Eles se achavam superiores, eles se achavam assim melhores, né? E eles davam uma moralzinha para esse aí, porque ele auxiliava muito, né? Mas para os outros, eles faziam questão de mostrar que essas pessoas eram indignas, né? Eram piores que eles. E isso afastava, né? As pessoas, criava revolta. Porém, apesar desse homem saber de tudo isso, ele também se sentia realmente assim. Ele se sentia indigno, ele se sentia menor, né? Por ele mesmo. Apesar da posição que ele tinha, ele realmente se sentia menor do que aqueles líderes, do que aqueles líderes religiosos, do que aquela religião ali. Ele se sentia realmente carente da misericórdia. E o mais interessante é que ele também tinha outras virtudes, né? Esse centurião. Por exemplo, ele não tinha o preconceito existente entre os romanos para com os judeus, porque ali o preconceito dominava. Existia o preconceito religioso, que nós já falamos, mas existia também o preconceito nacional. O preconceito que existia entre as pessoas que eram os conquistadores e os conquistados, né? Ao mesmo tempo que o preconceito religioso era que os pagãos eram pessoas indignas, existia também o preconceito nacional, que os Roma liderou ali, os romanos, então eles diziam que os judeus também eram ali os conquistados, liderados por eles. E isso também trazia grande problema, né? Especialmente para os judeus que tinham um ego, né? Bastante inflado. Então, esse centurião, ele não tinha isso nele, né? Ele era uma pessoa realmente do bem. Também uma outra coisa interessante é que, na época, os servos eram vistos como mercadoria, comprado nas praças, nos mercados. Porém, aquele centurião, ele criava laços com os seus, né? Os seus servos eram pessoas, não eram mercadoria. Eram pessoas com necessidades, com dificuldades, que o que ele podia, ele tentava ajudar, né? A ponto de que, uma certa vez, um dos seus servos, digamos assim, um dos mais íntimos dele, adoeceu de uma paralisia, e ele tomou todas as providências cabíveis que ele podia fazer, os recursos que tinha naquele tempo, mas foi em vão, né? Cada dia mais aquele servo ia assim, olha, piorando, piorando, piorando. E nós não sabemos se ele já tinha ouvido falar há muito tempo ou se alguém aproveitou aquela ocasião e falou, olha, aqui na religião dos judeus existe alguém chamado Jesus e ele tem muito poder. E ele já curou muitas pessoas. E ele já fez muitos milagres. E toda sorte de doença, para Jesus, ele consegue assim combater essas enfermidades através da sua palavra. Ele já curou cego, ele já curou leproso, ele já fez coisas inéditas, ele já expulsou o demônio. Irmãos, é incrível que aquele homem, ele nunca tinha visto Jesus, ele nunca tinha ouvido Jesus, mas no momento em que ele ouviu alguém dando esse testemunho de Jesus, ele realmente acreditou. A fé dele foi imensa. E quando ele viu dizer assim, esse Jesus faz isso, ele pensou, esse Jesus, ele é um líder. Esse Jesus, ele tem muito poder. Então, se ele quiser, ele pode curar o meu servo. Eu nem preciso ir lá, não. Imagina, eu sou tão pecador.
Imagina, eu tenho tantos defeitos de caráter, eu sou tão indigno, eu pertenço a um outro povo, eu sou uma pessoa muito indigna disso. Eu vou falar com algum daqueles meus amigos ali, que também são líderes, e vou pedir para ele falar com essa pessoa que é superior. Eles podem ir lá falar com ele, e eles podem fazer isso por mim. Então, aquele homem se encheu de fé. Ele viu ali a solução do seu problema. Ele viu ali como tirar aquela angústia, aquele pesar que ele estava passando. Aquele medo de perder aquele servo. Ou até mesmo aliviar somente o sofrimento, né? Porque as pessoas que têm empatia, as pessoas que têm essa caridade inata em seus corações, é insuportável ver o sofrimento do próximo. Então, ele pegou aqui e foi falar assim, né, com as pessoas importantes da religião judaica e falou: olha, eu quero que Jesus cure meu servo. Fala com ele para mim, por favor. Eu não sou digno de falar com esse homem santo. Eu não sou digno de falar com essa pessoa tão importante aqui no meio do meio de vocês. E como os centuriões eram altamente, o centurião não, perdão, aquelas pessoas ali, os líderes judaicos, eles tinham muito interesse, né? Eram interesseiros pela parte financeira. Eles fizeram de tudo para agradar, né? É uma forma da gente recompensar e quem sabe eles continuar nos ajudando. Vamos falar com Jesus. Eles nem gostavam de Jesus, não queriam crer em Jesus, mas eles aproveitaram essa oportunidade, né? E aqui no livro Desejar de Todas as Nações, eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito, que diz assim: ao entrar Jesus em Cafarnaum, foi-lhe ao encontro uma delegação de anciãos, os quais lhe falaram do desejo do oficial. Insistiram em que ele era digno que concedesse isso. Olha só, né? Preconceito. Alguns são dignos, outros não, né? Isso é terrível, né? Porque diziam: ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Jesus partiu imediatamente para a casa do oficial, mas, premido pela multidão, avançava devagar. As novas de sua vinda o precederam, e o centurião, em sua desconfiança dos próprios méritos, enviou-lhe a mensagem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mas o Salvador prosseguiu no caminho e o centurião, ousando afinal aproximar-se dele, completou a mensagem dizendo: nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará, porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Como eu represento o poder de Roma e os meus soldados reconhecem minha autoridade como suprema, assim tu representa o poder do infinito Deus, e todas as coisas criadas obedecem à tua palavra. Pode ordenar a doença que saia, e ela te obedecerá. Podes clamar a teus mensageiros celestiais, e comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra, e o meu criado sarará. Amém, né, irmãos? Que fé linda. Amém. Essa é a fé que nós precisamos colocar em nossa vida, no nosso dia a dia, né? E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. Eu acho ainda mais incrível Jesus, um ser tão celestial, se maravilhar do ser humano, né? Elogiar o ser humano. Nós, que tudo que nós fazemos ainda é tão pouco, mas Jesus tão maravilhoso, ele voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E ao centurião disse: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, nós podemos ver aqui a fé inabalável daquele homem, né? Ele disse: olha, eu que tenho os meus liderados, eu dou uma palavra, eles cumprem. E tu é um mensageiro de Deus, tu é de Deus. Então, tudo que tu quiseres, tu podes, somente com a tua palavra.
Então, nós temos aqui nesse relato desse centurião, nós podemos tirar muitas coisas importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa conduta espiritual, para o nosso dia a dia, né? Uma coisa que eu achei tão importante era a fé daquele homem, pura e real, sem ver, sem ouvir. Ele realmente creu. Ele creu porque ele tinha uma dependência, né? Ele tinha uma dependência de Deus. O que fez aquele homem crer em Jesus é que ele era vazio do eu. Ele era vazio do ego. Apesar de todo o dinheiro que aquele homem tinha, de todo o recurso, de toda a posição, o seu ego, ele não era preeminente na sua vida. Ele sempre queria buscar algo que preenchesse, alguma coisa espiritual. Nós só somos preenchidos espiritualmente quando nós abrimos mão do nosso eu, quando abrimos mão do ego. Então, a cada dia, nós temos que fazer isso, porque Jesus não consegue dividir um coração com o nosso próprio eu, com o nosso ego. Não tem como existir isso. Jesus, no momento que ele habita na vida de alguém, automaticamente o eu sai, né? O eu, ele para de sobressair. Então, nós vemos isso na vida daquele centurião. Ele realmente era aberto, né, às coisas espirituais. Aprendemos também com o centurião que, apesar de não termos mérito, devemos confiar em Jesus. Aquele homem, ele se sentia tão indigno que ele falou assim, não precisa ir na minha casa. A minha casa não é confortável para receber alguém tão especial como Jesus. Então, ali, ele viu que Jesus era supremo. Jesus era algo grandioso demais para ele. Ele se tornava assim, tão pequenino na frente daquele ser tão maravilhoso que ele sentiu que era Jesus. E o importante é que, mesmo assim, ele confiou. Ele achou, sim, esse ser é imponente, mas ele pode me ouvir. Ele pode atender a minha voz. Ele pode fazer esse milagre por mim. É essa crença que nós temos que ter também. Muitas vezes as dificuldades são tão grandes, nós nos sentimos tão impotentes diante de certas situações, e às vezes a gente nem consegue, né, ir lá pedir a intervenção divina, porque nos achamos tão pequenos e vemos assim os nossos defeitos de caráter e achamos assim, não, Deus não vai me atender, eu tenho tal e tal prática, eu tenho esse pecado, ainda não consegui vencer determinada coisa. Mas esse é o momento de buscarmos a Jesus crendo no seu amor, crendo na sua compaixão, crendo que ele se importa que somos seus filhos e que ele pode fazer por nós muito além do que nós podemos imaginar. Se nós nos reconhecer que realmente ele tem esse poder. Outra coisa que eu achei tão importante na vida desse homem, que traz como lição, é que mesmo quando colaboramos com a causa, não devemos nos gloriar disso. Aquele homem, como está escrito aqui, ele era um financiador do templo. Ele ajudava com grandes somas de dinheiro. Ele fazia o impossível ali pelaquela sinagoga. Mas mesmo assim, ele não se sentiu preferido. Ele não achava que ele tinha o direito a alguma coisa. Ele foi ali fazendo tudo ali com muita humildade. Ele foi seguindo ali todos os trâmites. Você pode, por favor, falar para ele, dizer uma palavra que eu acredito que o meu servo pode ser curado? Às vezes, irmãos, nós, porque colaboramos com dízimo, oferta, uma campanha, nos achamos assim superiores. Queremos que as nossas ideias, o nosso tudo, queremos ser os preferidos, né? Os preferidos. Se algo não sai como nós gostaríamos que assim fosse, o nosso ego se sobressai, se inflama, e já achamos que as pessoas não estão nos dando a consideração que nós deveríamos ter. Porque eu colaboro com isso aqui, porque eu ajudo, porque eu sou da frente, porque eu destino tal. O que nós fazemos, né, irmão? Tudo que nós temos é de Deus, é Ele que nos dá. É dele e é para Ele, né? O nosso eu não deve se sobressair em momento nenhum. Se algo não saiu como nós gostaríamos,
devemos nos aquietar. A obra é de Deus. Existe uma hierarquia. E nós, como seres humanos, como participante ali, nós estamos fazendo qualquer coisa para Deus, né? Não é para ali nós termos assim uma escala e ali eu sou o primeiro, ou segundo, ou terceiro, a minha opinião tem que ser vista nisso ou naquilo, porque eu sou um ajudador da causa, um financiador. A gente vê um homem que era visto como uma pessoa pagã, mas que ele não tinha isso. Isso para ele não era importante. Ele fazia por amor. Ele fazia porque ele reconhecia que aquela religião era uma religião verdadeira. Ele fazia isso porque ele buscava, quem sabe, eu auxiliando, não tenho misericórdia de mim e o Senhor não dê a salvação da minha alma. Era isso que ele procurava, a salvação da sua alma, né? Então, isso é importante para nós. E não importa também, irmãos, a posição que nós ocupamos aqui nesse mundo. Se eu tenho um bom emprego, se eu tenho títulos acadêmicos, se eu falo bem, se eu prego bem, se eu sou isso ou aquilo, nós devemos ser submissos, né? Aquela hierarquia que existe na igreja, porque na visão espiritual é totalmente diferente. O que eu sou aqui fora não tem nada a ver com o que é lá dentro da igreja. Então, eu devo me submeter, né? Assim como aquele centurião, ele foi lá naqueles líderes e pediu, né? Ele não foi correndo lá com Jesus. Olha, Jesus, eu também, eu sou daqui romano, mas tudo aqui passa pela minha mão. É eu que financio tudo aqui. Não, ele não tinha essa pretensão. É tão lindo, né, irmão? É tão lindo ver uma pessoa que abre mão do seu eu, do ego. É lindo demais. E Deus, olha, você vê que Jesus, em momento nenhum, na hora que disseram isso, ele, não, eu vou lá sim, vou agora, eu vou lá curar, né? Porque Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. E o que mais agrada a Jesus é um coração assim limpo, um espírito, né, aberto para assim receber as bênçãos que ele tem para dar para cada um de nós. E outra coisa não mais importante, né, que também devemos citar é a empatia, né? O povo de Deus tem que ter essa empatia que ele tinha com as pessoas menos favorecidas, com o servo, de se preocupar. Ele já tinha levado médicos lá, ele já tinha feito tudo, todos os recursos, e ele foi, então, em busca de Jesus para curar. Não era ali uma pessoa acima dele, não era o chefe dele que ele queria fazer para agradar, para ganhar ali uma promoção, alguma coisa, não. Ele fez por alguém que não podia devolver isso para ele. Ele estava à procura de ajudar alguém menor que ele, que era um servo, que era visto como uma mercadoria ali pelos seus colegas. Ah, esse aqui morre, compra outro. Vai lá, bota aí. Não tem nada a ver, isso aí é assim mesmo. Não, ele lutou pela vida de alguém que não podia lhe proporcionar nem uma paga por isso. Então, essa empatia deve existir na vida das pessoas que estão se preparando para ir para o céu. Nós devemos olhar as pessoas que são um pouquinho menor do que nós, ou menor, de uma forma de amor, de compaixão, né? Nós devemos olhar para elas como se nós estivéssemos em seu lugar. Como nós gostaríamos de ser olhado. Esse olhar de amor, de empatia, né? Na psicologia fala que nós temos 3 tipos de empatia: a cognitiva, a emocional e a de compaixão. E esse homem tinha essa empatia da compaixão. Ele olhava aquele servo sofrendo, ele trazia uma grande angústia de alma e ele queria solucionar, né, o problema daquele homem. Então, irmãos, e para finalizar, nós devemos ter essa fé que esse homem tinha. Acreditar que apesar de não estarmos vendo Jesus aqui, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, e eu também já falei isso, se eu pudesse encontrar Jesus aqui nesse mundo, eu pedia para ele fazer tal e tal milagre para mim. Mas Jesus está à nossa disposição. Nós devemos crer que através da oração, da súplica, do reconhecimento das nossas fraquezas, dos nossos pecados, ali implorando a Deus, nós podemos também conseguir grandes milagres, que Deus pode mover a sua mão, ele pode dizer uma palavra e mudar toda a situação em qualquer circunstância.
Que Deus nos ajude para isso, a acreditar, a confiar, a abrir o nosso coração, a nos limpar, a tirar todo eu, toda presunção, todo título, e assim ir a Jesus como indignos, e Ele fará por nós aquilo que não podemos fazer. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.